Olá a todos, meu nome é Juliana, eu sou psiquiatra e professora do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos e vou conversar com vocês hoje sobre os benzodiazepínicos numa aula do curso de Farmacologia Aplicada à Medicina. Vamos lá? Então, o roteiro da aula. Vamos passar hoje pela epidemiologia, pela farmacologia e eu queria aproveitar a oportunidade, já que é um curso voltado à prática clínica, né, trabalhar com vocês e revisar para alguns, né, quem já tem o contato, os conceitos de tolerância e dependência dos benzodiazepínicos e também repassar algumas síndromes ansiosas e o papel dos benzodiazepínicos nessas síndromes. Começando pela epidemiologia, por que todo médico, independente da especialidade, deveria se apropriar um pouco mais da prescrição dos benzodiazepínicos? Essencialmente porque os benzodiazepínicos são os fármacos estão entre os fármacos mais prescritos nos países ocidentais. Eles ganharam uma grande popularidade entre a comunidade médica nas décadas de 70 e 80, essencialmente por conta da grande eficiência dessas drogas em quadros como ansiedade e epilepsia e com menor perfil de depressão respiratória, comparado aos barbitúricos, por exemplo. Então, os médicos se sentiam mais seguros e ocorreu um verdadeiro boom de prescrições de benzodiazepínicos nessa época. Então, hoje, no século XXI, há uma estimativa de que 1 em cada 10 adultos recebe prescrições de benzodiazepínicos a cada ano. E há uma estimativa também de que cada médico clínico teria 50 pacientes dependentes de benzodiazepínicos, sendo que destes, metade gostaria de reduzir ou cessar o uso do benzodiazepínico, ou seja, tem uma percepção subjetiva de que está dependente do fármaco, e 30% acreditam, inclusive, que os médicos estimulam o uso do benzodiazepínico, possivelmente por conta de desconhecer o manejo dessas drogas e os riscos. Então, eles acabam perpetuando o consumo e acabam estimulando a dependência, né? Os médicos que mais prescrevem benzodiazepínicos não são os psiquiatras, são os clínicos gerais e os ginecologistas. Vamos conhecer um pouco da farmacologia dos benzodiazepínicos. O que são os benzodiazepínicos, né? Então, são drogas que, por definição, são depressoras do sistema nervoso central, porque elas agem por meio do principal neurotransmissor inibitório, que é o GABA. Os benzodiazepínicos, então, são drogas lipossolúveis e o cérebro é um órgão que tem uma quantidade muito grande de gordura. Então, os benzodiazepínicos eles se espalham facilmente e rapidamente por todo o sistema nervoso central. Há uma ampla absorção pelo trato gastrointestinal. Os benzodiazepínicos têm alta taxa de ligação a proteínas. O metabolismo é essencialmente hepático e grande parte dos benzodiazepínicos apresenta metabólitos ativos. O neurotransmissor GABA, então, vamos conhecer um pouco do neurotransmissor. GABA, que é a sigla de ácido gama-aminobutírico, ele é, então, como eu já disse, o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Ele está presente em concentrações bastante altas, que chegam a alcançar até 1000 vezes maior que outros neurotransmissores. E os neurônios GABAérgicos, eles estão em praticamente todas as áreas do cérebro, essencialmente nos interneurônios inibitórios. Então, todas as regiões cerebrais são passíveis de serem moduladas pelos neurônios, pelo GABA e, em consequência, pelos benzodiazepínicos. O GABA tem um papel decisivo na redução, então, da atividade neuronal, porque distancia o potencial da membrana do limiar necessário para ocorrer o disparo elétrico. Então, resumindo, o GABA dificulta o disparo elétrico, ele coloca a célula em repouso. Então, por conta do efeito GABAérgico, né, de ser depressor do sistema nervoso central, o benzodiazepínico ele tem uma ampla gama de indicações clínicas. Ele pode ser usado, então, como ansiolítico, como hipnótico, como anticonvulsivante, como amnéstico ou como relaxante muscular.
Vamos falar um pouquinho então sobre a produção do neurotransmissor GABA. No neurônio pré-sináptico, o GABA ele é produzido a partir do glutamato. O glutamato ele é um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Então, eles se equilibram, o glutamato excitatório e GABA inibitório. Então, a partir da ação da enzima glutamato ácido descarboxilase sobre o glutamato é formado o GABA. E uma vez na vesícula pré-sináptica, o GABA ele é armazenado nas vesículas, e essas vesículas são vesículas transportadoras de aminoácidos inibitórios, as VIAT, que eliminam, que jogam o GABA na fenda sináptica. E uma vez liberado na fenda sináptica, o GABA pode ser retransportado para o neurônio pré-sináptico por meio do transportador de GABA, e ele pode ser rearmazenado para um uso futuro ou pode ser inativado. Uma vez liberado, então, na fenda sináptica, e se ele consegue alcançar o neurônio pós-sináptico, o GABA tem a possibilidade de se ligar a 3 tipos de receptores GABA, o GABA-A, o GABA-B e o GABA-C. Então, o GABA-A, para nós aqui nessa aula, são os receptores mais importantes, porque eles são os alvos da ação dos benzodiazepínicos, dos hipnóticos, dos barbitúricos e do álcool. Então, os benzodiazepínicos, eles vão agir essencialmente no subtipo de receptor A. O GABA-B é uma classe diferente de receptor de GABA, que ele é mediado pela proteína G, e ele é mais envolvido assim, nos processos de dor, de memória e outras funções do sistema nervoso central que não são alvo dos benzodiazepínicos. São alvo de outras medicações GABAérgicas, por exemplo, o ácido valproico, a gabapentina, a pregabalina, mas não dos benzodiazepínicos. E o GABA-C é um subtipo de neurotransmissor que o papel ainda não está muito bem esclarecido, mas que a princípio não são alvo dos benzodiazepínicos. Então, nesse slide, eu vou apresentar para vocês a estrutura molecular dos receptores GABA. É mais para vocês terem uma ideia visual de como que é esse receptor. Então, começando aqui nessa primeira linha, cada subunidade contém 4 regiões transmembrana. Então, transmembrana no sentido assim, a parte de cima fica voltada para a fenda sináptica e a parte de baixo fica voltada para dentro do neurônio pós-sináptico. Então, quando se juntam 4 regiões, formam uma subunidade. E o receptor ele é formado, então, por 5 subunidades, por isso ele é denominado um receptor pentamérico. Então, são 5 subunidades com um canal de cloro no meio. Então, na segunda linha, essa é a carinha do receptor GABA-A, e a linha de baixo é para mostrar para vocês que que os receptores não são todos iguais, só para dificultar a nossa vida, que os receptores eles têm vários subtipos, essencialmente o alfa, beta, gama e teta, e que a expressão dos subtipos de receptores vai diferenciar o perfil de resposta aos benzodiazepínicos. Então, o alfa-A, por exemplo, regula mais o sono, ele tem um efeito mais incisivo para o sono, para potencializar o sono. O alfa-2 e o alfa-3, eles são mais específicos, eles são mais eficientes, os receptores que têm predomínio desses subtipos, eles são mais eficientes para controle da ansiedade. Então, hoje, infelizmente, a gente não tem ainda uma droga que seja específica para alfa-A ou para alfa-1 ou alfa-2 ou alfa-3, mas essas drogas elas têm sido investigadas, têm sido desenvolvidas drogas com ações voltadas específicas para esses subtipos de receptores, mas ainda hoje não é a nossa realidade. E só para complicar um pouco mais, vamos pensar assim, que não sei se vocês já ouviram falar aquela ideia de que no começo a medicação tinha um perfil de ação, agora ela tem outro perfil de ação. É porque ao longo da vida, e dependendo do modo como a pessoa usa o benzodiazepínico, essa expressão fenotípica de subtipo de receptores ela pode mudar. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha um perfil de receptores GABA com subtipo alfa-1 no começo, depois de um tempo ela pode suprimir a expressão desse fenótipo
e promover a expressão de subtipos A2 e alfa 2 e alfa 3. Tá? Então, é bastante difícil o manejo a longo prazo do uso dos benzodiazepínicos, porque a expressão fenotípica e o perfil de efeitos clínicos e efeitos colaterais ele vai mudando ao longo do tempo. Então, só para vocês entenderem por que isso acontece. Então, vamos lá, colocar uma lupa agora maior ainda no receptor GABA. Então, o receptor GABA, ele tem, veja, essa é a carinha dele. Tá? Então, vocês veem que ele tem sítios de ligação para o GABA, né, ali em cima, mas ele também tem para o benzodiazepínico, então eu vou explicar isso ali na frente, mas veja, o sítio de ligação do benzodiazepínico não é o mesmo do GABA, ou seja, eles não são competitivos, é um outro sítio. O receptor GABA também tem efeito, esse aqui, desculpa, é o GABA-A, tá? Que eu estou falando só do GABA-A. Ele também tem sítio de ação para o álcool, para a picrotoxina e para o barbitúrico. Então, são todos inibitórios, substâncias inibitórias do sistema nervoso central, porque todos se ligam ao receptor. Então, eles têm um efeito potencializador. Então, vamos supor, como são sítios diferentes, se eu, e todos em tese, né, estimulam, né, a liberação do GABA, o neurônio a disparar o GABA, se eu uso o benzodiazepínico e o álcool, o efeito se potencializa, porque eles não são competidores, cada um tem seu sítio. Né? O barbitúrico, o álcool e o benzodiazepínico, mais ainda. Né? Então, para vocês entenderem que é muito importante evitar a prescrição simultânea, aquela ideia, né, de quem bebe, né, bebida alcoólica, não evitar o consumo de benzodiazepínico, ela tem essa realidade, né, essa justificativa, porque ambos se ligam a sítios diferentes e ambos estimulam o GABA e se potencializam. Então, o risco de depressão do sistema nervoso central aí é muito mais alto. Então, tem que evitar mesmo a prescrição simultânea. Então, o fato do benzodiazepínico ter um sítio de ligação próprio, né, que não é o mesmo do GABA, né, faz com que ele seja denominado um modulador alostérico positivo, que a gente chama a sigla que a gente chama de PAM. Né? Então, PAM são ligantes de sítios receptores próprios, que não são os mesmos receptores dos neurotransmissores, ou seja, eles não competem. Tá? Então, os PANs, eles não têm atividade por si só. Então, o benzodiazepínico, ele não tem uma ação por ele. Ele vai lá, então tem um receptor de benzodiazepínico, o benzodiazepínico vai lá, se liga, mas ele não tem uma ação de benzodiazepínico. Ele age aumentando a liberação do GABA. Tá? Então, eles aumentam a ação de outro neurotransmissor, ao promover o maior influxo de íons e maior quantidade de estímulos elétricos. Tá? Então, é nesse sentido. Então, o benzodiazepínico, o álcool, o barbitúrico e a picrotoxina são todos PANs, são todos moduladores alostéricos positivos. Eles não são competitivos, eles se ligam a receptores próprios, mas eles não têm ação própria. Eles se ligam a receptores próprios, mas eles aumentam a liberação do GABA. Tá? Então, é nesse sentido. Eles são que a gente chama de moduladores alostéricos. Então, o benzodiazepínico ele é um modulador alostérico positivo, por definição, porque ele amplifica a ação do GABA a partir dos estímulos do receptor GABA-A. Então, nessa figura aqui, vou mostrar para vocês, aqui a gente tem um receptor GABA-A, aqui um receptor GABA-A só com o GABA acoplado, essa é a intensidade do estímulo. Aqui embaixo a gente tem o receptor GABA-A com um benzodiazepínico acoplado. Então, você vê que só o benzodiazepínico acoplado não estimula a célula, né, o disparo elétrico. Pelo contrário, né, ele é um disparo bem baixo, menor do que o do GABA. Então, ele não compete, ele não se equipara ao GABA. Agora, quando junta o GABA mais o benzodiazepínico, aumenta o influxo de cloro, né, pelo canal de cloreto, e aí sim o estímulo fica bem amplificado, comparado ao GABA e comparado ao benzodiazepínico. Tá? Então, você vê que eles agem conjuntamente. Então, é modulador alostérico positivo. E só lembrando que aqui o maior estímulo é um estímulo positivo, mas de um estímulo positivo, mas de um
de uma ação negativa, né? Então, ele amplifica a inibição do sistema nervoso. Aqui, veja, pensando nos sítios, né, de ligação do benzodiazepínico e do GABA, né, do álcool, a gente tem o flumazenil, não sei se vocês já ouviram falar, mas o flumazenil ele é um antagonista competitivo do benzodiazepínico e ele é recomendado nas intoxicações por benzodiazepínicos, porque, veja, ele sim, ele desloca, né, o benzodiazepínico do sítio dele. Então, por exemplo, a gente tem aqui, quando a pessoa já tem o receptor GABA-A, já está acoplado com GABA, e ele, nas tentativas de suicídio, por exemplo, que a pessoa, no uso abusivo, ou com álcool, por exemplo, né, que a pessoa usa álcool mais benzodiazepínico e faz depressão no sistema nervoso central, então ela chega com muito estímulo inibitório, né, sonolenta, sedada muitas vezes, com baixa oxigenação, né, vai diminuindo a frequência respiratória. Então, a gente costuma lançar a mão desse antídoto, que a gente chama, que é o flumazenil, que ele vai lá, ele desloca o benzodiazepínico de modo a diminuir o estímulo inibitório. Tá? Então, é um recurso bastante interessante que se tem nessa situação, que ele não consegue deslocar nem o receptor de álcool, né, nem o receptor de GABA, mas o flumazenil ele é um antagonista competitivo dos benzodiazepínicos, mas ele tem um efeito clínico bastante interessante nessas situações de intoxicação. Então vamos lá. Conceitos de meia-vida dos benzodiazepínicos e potência dos benzodiazepínicos. Então, a meia-vida, ela é, por definição, assim, o tempo que o organismo leva para eliminar 50% da dose ingerida. Então, quanto maior a meia-vida, maior o tempo de ação. E para os benzodiazepínicos, se entende assim, que quanto maior a meia-vida, menor o risco de dependência. Tá? Porque o benzodiazepínico, eles são drogas que têm o potencial de causar tolerância e causar dependência. Então, eles agem no sistema dopaminérgico de recompensa do sistema nervoso central, causando, então, aquela sensação de barato, né, que dá, é muito comum as pessoas que usam benzodiazepínicos, essencialmente os de meia-vida mais curta, né, referirem que ele alivia o mal-estar, mas ele também dá uma sensação de prazer, que é um dos principais alimentadores do uso abusivo. Tá? Então, conforme a meia-vida da medicação vai aumentando, as drogas que têm uma meia-vida maior, elas dão menos essa sensação de barato, né? E elas estimulam menos também a dependência. Então, esse é o conceito de meia-vida. A potência, então a potência corresponde à afinidade do fármaco pelo receptor. Então, quanto maior a potência, mais intensa é a ação do fármaco. E também, quanto maior a potência, maior a chance de dependência, porque quanto mais potente, mais rápido e mais fortemente se liga ao receptor, e mais também dá essa sensação de alívio, né, e de prazer imediato. Então, aqui estou apresentando para vocês, então, os benzodiazepínicos, os mais conhecidos, né? Então, o diazepam, o clonazepam, o bromazepam, que é o Lexotan, o alprazolam, que é o Frontal, o nitrazepam, o lorazepam, que é o Lorax, o triazolam e o midazolam, que é o Dormonide. Então, são os mais usados, né, os mais comuns. Aqui eu estou apresentando para você a meia-vida deles, os metabólitos ativos, o pico plasmático e a dose equivalente ao diazepam, que é o que a gente entende assim, que é como se fosse o padrão ouro, né? Então, só para vocês terem ideia, né, da questão da meia-vida, o diazepam e o clonazepam, eles têm e o bromazepam, eles têm uma meia-vida alta, né? Essencialmente o diazepam e o clonazepam, né, até 70%, 50%, o bromazepam consegue chegar até, que a gente chama de média, né, mas é relativamente alto, né, de 32 horas, é mais que um dia, né, no corpo. Já o alprazolam e o lorazepam, eles têm uma meia-vida menor, e o midazolam, meia-vida menor ainda. O midazolam, inclusive, é usado para indutor anestésico, né, porque ele é bastante incisivo, tem uma meia-vida curta e ele é bastante incisivo.
Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, então, a ideia sempre é que a gente, na prescrição, quando a gente tem alguém que tem sinais de que ou a gente desconfia que vai ficar dependente ou que já está dependente, eu vou apresentar um pouco esses conceitos para vocês, o ideal é que a gente evite os de a prescrição dos benzodiazepínicos de meia-vida muito curta, porque eles acabam alimentando a dependência. Os de meia-vida mais longa, eles são mais seguros e diminuem a abstinência também, porque, em tese, pensem, né, se ele fica mais tempo no corpo, a meia-vida dele mantém uma dose média constante por um maior tempo, menor a chance de ele ter abstinência também. Porque se eu der uma droga que tem uma meia-vida muito curta, ele vai tomar de manhã, à tarde ou no final do dia, ele já não tem mais aquela droga numa concentração suficiente no corpo e vai ter abstinência. Aí ele vai estimular que ele use de novo, né? Então, os de meia-vida mais longa, além de darem menos barato, né, e facilitarem menos, promoverem menos a dependência, para quem já está dependente, eles também são drogas mais indicadas por conta desse sentido, porque deixando a pessoa por um tempo maior com a droga no corpo e diminuindo o surgimento da abstinência. Então, em tese, isso tudo que a gente está conversando, os benzodiazepínicos de meia-vida mais longa são melhores para a ansiedade. Então, clonazepam, diazepam, o bromazepam e o clordazepóxito, um pouco, né? E benzodiazepínicos de meia-vida mais curta são melhores para a indução do sono, essencialmente o midazolam, o lorazepam e o alprazolam, em tese, tá bom? Porque, como a gente conversou, a expressão fenotípica dos subtipos de receptores, né, o alfa 1, alfa 2, alfa 3, é muito variável entre as pessoas e mesmo na mesma pessoa, ao longo do tempo, essa expressão fenotípica pode mudar. Então, tem que ir acompanhando mesmo por sintoma. Então, tolerância e dependência. Então, eu vou apresentar para vocês, aqui embaixo cortou, mas não tem problema, eu explico para vocês durante a fala, a neurobiologia, então, do uso crônico dos benzodiazepínicos. Então, como a gente conversou no início da aula, há dois neurotransmissores que se equilibram, né? Que é o GABA, que é o inibitório do sistema nervoso central, é o principal inibitório, e o neurotransmissor glutamato, que é o principal excitatório do sistema nervoso central. Então, é importante que haja um equilíbrio entre estímulos de GABA e estímulos de glutamato, tá bem? Então, esse é o equilíbrio. Quando há um uso crônico de benzodiazepínico, então, entenda-se que há um estímulo maior de GABA. Né? Então, além do GABA, que é naturalmente produzido, ele é disparado, há uma potencialização desse efeito GABA pelo uso do benzodiazepínico. Por isso que a pessoa fica sonolenta, fica um pouco mais lentificada, fica um pouco mais esquecida, sente o corpo mais relaxado no começo. Mas o nosso corpo, o nosso cérebro, ele age. Ocorre que com o uso crônico do benzodiazepínico, nosso cérebro promove uma neuroadaptação, de modo que há uma dessensibilização dos neurônios GABA. Tá? Então, com essa dessensibilização dos neurônios, dos receptores, né, GABA e diminuição da secreção, então, na fenda sináptica do GABA, ocorre um upregulation do glutamato, dos receptores de glutamato. Então, fica de novo retomado o equilíbrio, mas a partir de um aumento da sensibilização para glutamato e diminuição da sensibilização para o GABA. Então, esse é um novo equilíbrio que está estabelecido, mas é um equilíbrio que está estabelecido a partir do estímulo contínuo do benzodiazepínico. E eu vou só fazer um parênteses aqui, onde está escrito estímulo por benzodiazepínico, vocês podem substituir, eu sei que não é o foco da aula, mas vocês podem fazer um paralelo pelo estímulo do álcool também. O álcool, na dependência de álcool, como o álcool também, ele tem exatamente um modulador, é um PAM, é um modulador alostérico positivo do GABA, com receptor próprio, né, nos receptores GABA-A. Toda essa neuromodulação que acontece com o uso dos benzodiazepínicos acontece também com o uso crônico do álcool. Na dependência de álcool, é exatamente o mesmo processo. Então, quando a gente interrompe o consumo do benzodiazepínico, tá? Ou do álcool, né, também, mas aqui no caso do benzodiazepínico, o que acontece?
há um excesso de ação de glutamato. Então, só que o glutamato, ele é excitatório. Por isso que a abstinência, a interrupção do consumo, tanto do álcool quanto do benzodiazepínico, que ambos são depressores do sistema nervoso central, a abstinência ela é essencialmente excitatória. Então, é tremores, palpitações, ansiedade, insônia, agitação, inquietação física, né? Até crises convulsivas, por conta essencialmente de predomínio de glutamato. Por isso que a abstinência, quando a gente tem abstinência de benzodiazepínico ou abstinência de álcool, a gente tem que tratar com benzodiazepínico. Não adianta eu dar um anticonvulsivante, porque o que está faltando, o que está sobrando aqui, né, é glutamato e o que está faltando é GABA. Então, eu tenho que dar um fármaco que contemple esse novo equilíbrio entre GABA e glutamato. Por isso que na abstinência de álcool e na abstinência de benzodiazepínico, o que eu tenho que dar é benzodiazepínico. Então, vamos lá. Dependência, então, definição de dependência, só para passar para vocês algumas definições, apresentar, aproveitar essa oportunidade, né? Então, tolerância é um conceito que se usa nas dependências e ela é caracterizada assim, por uma necessidade de doses cada vez maiores para manter o mesmo efeito. Isso é muito típico do benzodiazepínico, isso é muito típico no álcool. Tá? Então, eu tenho que manter, para eu manter o mesmo efeito, aquele barato que eu tinha, aquela sensação que eu tinha, eu tenho que usar doses cada vez maiores. A percepção subjetiva de compulsão é como se a pessoa se sentisse obrigada, né, a usar, como se estivesse perdendo o controle do uso, né? Relevância do consumo, a pessoa valoriza o consumo e passa a agir de modo a garantir que sempre tem um medicamento. Então, por exemplo, eu estou vendo que já está acabando o meu Rivotril, né? Eu já fico ansiosa só de saber que minha carteirinha só tem mais 2 comprimidos, eu já passo na farmácia e já compro, né? Ou, por exemplo, eu vou viajar e não tenho, naquele lugar que não tem farmácia, ou eu posso ver que eu não vou ficar bem lá e não vai ter como eu ter a medicação, então eu nem vou. Né? Já evita de ir, porque sabe que se precisar da medicação, não vai ter. Então, essa é a relevância do consumo. A pessoa vai modulando o comportamento dela de modo a sempre garantir que ela consuma. Estreitamento do repertório. A pessoa lança a mão do medicamento para várias necessidades para as quais antes ele não era usado. Então, antes eu só usava o benzodiazepínico para dormir. Agora eu uso para dormir, eu uso quando eu me sinto agoniada, eu me sinto, quando eu discuto com alguém, eu fico chateada, eu uso também, né? Para viajar de avião, para evitar que eu fique estressada, eu vou lá e uso também. A gente vai, é como se a medicação ou a droga ela fosse invadindo, né, os contextos e os comportamentos da pessoa. E a abstinência também é um critério para a definição de dependência. Então, quando a gente caracteriza a dependência, a gente tem que investigar esses aqui não são todos, né, mas eu coloquei aqui os principais, a partir dos critérios de Edwards, de dependência. E são para todas as drogas. Isso aqui não é exclusivo para benzodiazepínico, a definição de dependência é para todas as drogas, inclusive para jogos, inclusive para comida, né? Então, dependência é uma síndrome, né, neurocomportamental, e esses aqui são os principais conceitos e critérios. Então, investigar se tem sinais de tolerância, se tem percepção subjetiva de compulsão, se a pessoa se comporta aumentando muito a relevância do consumo, se tem um estreitamento de repertório e se tem abstinência. O conceito de abstinência eu vou apresentar no próximo slide. Então, a abstinência é o surgimento de novos sintomas seguintes à descontinuação ou redução da dose do benzodiazepínico. Então, pode ser observadas hipersensibilidade, fotofobia e até mesmo convulsões. Durante dias ou semanas, eles podem persistir. É por conta daquela neuroadaptação que teve, né? Então, quando eu tiro a medicação, até meu cérebro diminuir de novo a sensibilidade para o glutamato e voltar, né, a ter um equilíbrio entre GABA e glutamato, eu vou ter essencialmente sinais de ativação glutamatérgica. Tá? Então, por isso a hipersensibilidade, por isso fotofobia e convulsões. E por isso que a retirada abrupta do benzodiazepínico, quando se suspeita de dependência, não deve ocorrer. Tá?
essa coisa de, dependente, tira logo essa medicação, não pode, é até risco, tá? Por conta essencialmente das crises convulsivas. Então, abstinência, esse é o conceito, assim, quando a gente tira a medicação, a pessoa tem sintomas diferentes dos que ela teve, então ela começou a tomar medicação para ansiedade. Então, quando tira, a abstinência não é o retorno da ansiedade, são outros sinais, são sinais glutamatérgicos, tá? São sinais de ativação glutamatérgica. O rebote já é diferente. Então, a abstinência então sinaliza a dependência. Agora tem o rebote e a recorrência que a gente tem que diferenciar, mas que não sinalizam a dependência. Então, por exemplo, o rebote é o retorno dos sintomas originais, para os quais os benzodiazepínicos foram prescritos, mas em maior intensidade. Então, o rebote acontece quando a gente suspende a prescrição antes do controle efetivo do quadro, né? Então, meu cérebro ainda ele não retomou a autonomia do equilíbrio, né? Então, eu tiro a medicação, ele ainda está desregulado, então é como se os sintomas voltassem em maior intensidade, inclusive. Agora, a recorrência é o retorno dos sintomas originais para os quais os benzodiazepínicos foram prescritos. Então, se foram para ansiedade, a recorrência volta à ansiedade, mas nesse caso é como se a doença como se a síndrome tivesse se reinstalando do começo. Tá? Então, a pessoa foi controlada, suspendeu a medicação, mas depois está reinstalando. Também não sinaliza dependência. Tá? Então, o rebote, a recorrência, o que volta são os sintomas para os quais o benzodiazepínico foi prescrito. Na abstinência, não. São sintomas diferentes. Então, quando a gente até pergunta, esse mal-estar era familiar para você? Não, doutora, é diferente. Eu tinha ansiedade, tinha medo. Agora eu tenho tremor, né? Eu tenho palpitação, eu não consigo dormir. É diferente, tá bom? Então, aí é abstinência. Então, são conceitos que não são tão simples, mas que são muito importantes para a gente considerar no manejo clínico. Considerações importantes sobre o manejo dos benzodiazepínicos, sempre priorizar a prescrição dos benzodiazepínicos de meia-vida mais longa, a gente já conversou então sobre isso, uma redução gradual da dose conforme a diminuição dos sintomas de abstinência, evitar sempre a suspensão abrupta do benzodiazepínico se houver suspeita de dependência por conta do risco de crises convulsivas, sempre avaliar o apego emocional à droga, e ponderar a motivação do paciente em retirar, né? A gente, enquanto profissional de saúde, é complicado a gente falar, não, a partir de agora você vai parar ou vai diminuir. É sempre uma negociação, porque tem um apego do sujeito em relação à medicação. Não é o tema dessa aula, mas é só para vocês entenderem que não é só uma questão puramente biológica e farmacológica, tem uma questão motivacional e psicológica muito forte na relação do sujeito com a droga, né? No caso aqui o benzodiazepínico, mas com álcool e outras drogas. E a gente tem que aprender a trabalhar com educação em saúde, né? E esclarecer sobre os riscos do uso abusivo e convencendo a pessoa, né? Mas a partir do repertório que a pessoa já tem. A gente vai meio que seduzindo, ensinando e seduzindo a pessoa com os recursos que ela tem. Não adianta eu falar de ter uns técnicos, mostrar os papers, mostrar os trabalhos, se aquilo não vai alcançar a pessoa, né? Então, a gente tem que trabalhar sempre com educação e saúde e na linguagem do sujeito para convencê-la de que, de fato, é importante para ela. Aquilo é um cuidado, né? E que os benzodiazepínicos não são drogas isentas de risco no longo prazo. Bom, eu vou finalmente agora no final da aula, eu vou apresentar para vocês as síndromes ansiosas, que são o carro-chefe assim, da prescrição dos benzodiazepínicos. Então, eu também achei que seria interessante aproveitar essa oportunidade para apresentar para vocês, fazer uma revisão sobre as síndromes ansiosas, mas de uma maneira assim, bem sucinta, tá? Mas para vocês entenderem como que os benzodiazepínicos entram aqui, porque vocês vão ver os benzodiazepínicos, embora as síndromes ansiosas sejam o carro-chefe da prescrição dos benzodiazepínicos, eles são drogas coadjuvantes, não são drogas de primeira linha, tá? Então vamos entender o porquê. Vamos lá, então uma breve definição de ansiedade. A ansiedade é uma emoção normal, em algumas circunstâncias de ameaça,
ou de vulnerabilidade. Evolutivamente, assim, ela deriva das reações instintivas de luta, fuga e congelamento, né, do nosso sistema cerebral reptiliano. Então, são reações bem instintivas, tá? São inconscientes, inclusive. E a ansiedade ela pode ser adaptativa, quando uma ameaça real e a reação ela é proporcional, então nem toda ansiedade ela é doença, né? Ou ela é sinal de desajuste, mas ela passa a ser desadaptativa quando a ameaça, aqui faltou um A no ameaça, a ameaça ela é pouco real e a reação ela é desproporcional. Então aqui eu vou apresentar para vocês os sintomas dimensionais dos transtornos ansiosos, né? A ansiedade ela é uma síndrome, tá? Que ela é um conjunto de sinais e sintomas. Temos os sintomas nucleares, que são a preocupação e a ansiedade, mas a ansiedade aqui é mais com a conotação de medo. Então, a pessoa ansiosa, por definição, ela tem um predomínio de medo e preocupação. E junto com o medo e a preocupação, né, ela tem outros sintomas que são menos nucleares, né, são periféricos, né, mas que são bastante prevalentes. Então, ela tem um cansaço, ela tem uma hipervigilância, ataques de pânico, ela tem evitação do medo, compulsões, tensão muscular, irritabilidade, distúrbios do sono e distúrbios da concentração. Tá? Então, esses são os sintomas que a gente chama de dimensionais da ansiedade. Então, o fenótipo da ansiedade, né? Então, vamos desconstruir a síndrome em sintomas. Tá? Então, a ansiedade ela é a composição dos sintomas nucleares de medo, pânico, fobia, com preocupação. Mas uma preocupação exagerada, não é? Porque todos nós temos preocupação, mas é uma preocupação que ela é exagerada, que causa muito sofrimento, que é uma expectativa, que ela vem junto com uma expectativa apreensiva, uma tensão, obsessões, né? A pessoa não consegue parar de pensar e fica reverberando, remoendo, ela tenta pensar em outro assunto, desviar a atenção, quando ela vê, ela está pensando de novo, né? Naquele mesmo tema. Então, a ansiedade, ela é essencialmente essa combinação de sintomas nucleares. Ela pode ter os outros sintomas dimensionais, mas ela precisa ter nuclearmente medo e preocupação. Pode ter predomínio de um, predomínio de outro ou de ambos. Então, os sintomas nucleares e os circuitos cerebrais envolvidos. Então, hoje a gente já tem bastante conhecimento a respeito disso. Então, o medo, ele é modulado pelo circuito amidaliano, da amígdala cerebral, que é uma região do nosso cérebro, que parece uma amêndoa, e é a amígdala que modula a nossa sensação de medo e vulnerabilidade. Então, quando tem uma hiperativação desse circuito amidaliano, o nosso medo ele é muito exagerado. É como se o medo fosse disparando por estímulos o medo fosse sendo disparado por estímulos muito pequenos. Tá? Já a preocupação, ela age num outro circuito cerebral, que é o circuito córtico estriado tálamo cortical. Tá? Então, são circuitos diferentes. São regiões cerebrais distintas. Eu vou apresentar rapidamente para você. Então, a amígdala é uma estrutura cerebral que dispara o medo e as suas reações neuropsicofisiológicas. A amígdala aqui ficou pequenininha a foto, mas aqui é a amígdala. Então, tem uma hiperativação amidaliana, com medo, né? Então, tem a sensação de medo e também evitação. Tá? E todas as respostas fisiológicas da evitação. Né? Então, luta, fuga e congelamento, elas são, na verdade, fruto dessa interação da amígdala com a substância cinzenta periaquedutal, essencialmente. Tá? Então, as regiões envolvidas desse circuito amidaliano são a substância cinzenta periaquedutal, o giro cingulado anterior e o córtex órbito frontal. Tá? Mas só para vocês entenderem, essencialmente, eu queria que vocês guardassem a amígdala, que é o órgão essencialmente que modula o medo e que nesses casos de ansiedade ele está hiperativado.
Outro circuito também, e outras reações que a gente tem também derivadas da hiperativação amidaliana é o hipotálamo. Tá? Então, essa reação de hiperativação amidaliana com o hipotálamo, as respostas de medo são as respostas endocrinológicas de medo. Então, aumento de cortisol, aumento de doenças cardiovasculares, aumento de diabetes, acidentes vasculares cerebrais. Então, aquela ideia assim de que isso é só da tua cabeça, né? O corpo não reage, né? Mentira, né? Então, vocês estão vendo aqui que não dá para a gente separar mente e corpo, tá? Porque na verdade, o nosso cérebro ele comanda essencialmente todas as funções do nosso corpo, inclusive todos os nossos órgãos, né? Essencialmente por vias endocrinológicas e também pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, que está diretamente associado também ao circuito amigdaliano. Então, veja, na ansiedade, há também um desajuste endocrinológico por conta da hiperativação da amígdala, tá? E da relação dela com o hipotálamo e toda a cascata hipofisária. E também do ponto de vista respiratório, né? Por conta dos núcleos parabraquiais, também a hiperativação da amígdala aumenta a frequência respiratória, né? Diminui a amplitude respiratória e aumenta crises de asma, né? Broncoconstrição. Então, também puramente de fundo, é fundo emocional, mas as reações ocorrem. Tá? Então, também quero que vocês entendam que a circuitaria cerebral envolvida no medo, né, que é essencialmente a hiperativação amidaliana, ela tem reflexos fisiológicos bastante importantes, inclusive que trazem risco de vida. Tá? Queria que vocês entendessem que é importante que a gente tenha essa ideia, né, de que a ansiedade, ela, dependendo da intensidade da ansiedade, ela precisa ser vista integralmente. E, finalmente, aqui o último circuito, né, do medo pela hiperativação da amidaliana é a relação da amígdala com o locus ceruleus. Então, a hiperativação da amígdala também promove uma hiperativação do locus ceruleus. E a figura ficou pequenininha aqui, mas ela tem cascatas cardiovasculares. Tá? Então, aumento de aterosclerose, aumento de isquemias cardíacas, e também com risco de infartos, acidentes vasculares cerebrais e morte súbita, inclusive. Então, a amígdala é um órgão muito central mesmo, que tem um envolvimento bastante íntimo e impactante com outras regiões do nosso cérebro que disparam uma cascata fisiológica bastante impactante da nossa vida e com risco de vida. Agora, as preocupações, tem outro circuito cerebral envolvido, que a gente chama de worry loop, né, que é o córtex pré-frontal dorso-lateral, o tálamo e o estriado. Tá? Então, quando tem uma hiperativação desse circuito, dessa circuitaria, a pessoa fica super preocupada. É uma preocupação assim exagerada, que foge do controle. É uma hiperativação desse circuito. Bom, aqui então eu vou apresentar para vocês os circuitos a partir dos neurotransmissores, tá? Porque a gente pegou as síndromes, desconstruiu em sintomas, pegamos os sintomas, desconstruímos em circuitaria cerebral, vamos pegar as circuitarias cerebrais, essas circuitarias e destrinchar em neurotransmissores. Então, na circuitaria do medo, que é o circuito da amígdala, aqui eu coloquei em ordem decrescente de importância, então a serotonina é o neurotransmissor mais importante, mais impactante, em segundo o GABA. Depois o glutamato, o eixo hormonal da hipófise, noradrenalina e os canais iônicos voltagem dependente. Já na circuitaria no worry loop, né, de preocupação, que é o córtico estriado tálamo cortical, de novo a serotonina é o mais importante e o GABA é o segundo também mais importante. Mas depois vem dopamina, noradrenalina, glutamato e os canais iônicos. Aqui o hormônio não é, a via hormonal não é tão impactante, não é impactada na verdade. Tá bom? Então vocês veem que o GABA ele é um neurotransmissor que está muito envolvido, né, no controle ou no descontrole, né, dos circuitos tanto de medo quanto de preocupação na ansiedade.
Então, a ação dos benzodiazepínicos na ansiedade, elas vêm nesse sentido, né? Tanto na hiperatividade da amígdala, aqui a hiperativação, o GABA, ele regularia, né, essa hiperativação, então aqui estaria hiperativada, que ele vai normalizar a ativação e diminui a intensidade do medo. Tá bem? Mas veja, o GABA não é o neurotransmissor predominante. Ele é um recurso farmacológico coadjuvante, por vários motivos. Tá? Primeiro, porque ele tem um elevado potencial para tolerância e dependência química. Então, é como se a gente usasse só o GABA, a gente ia ter controle, né, parcial, né, da síndrome, porque o GABA não alcança a serotonina, porque mesmo que eu ajuste o GABA, a serotonina, que é o preferencial, ele ainda vai estar desajustado, então a pessoa vai continuar ainda com sintomas, né? E eu vou estar promovendo ainda o risco de tolerância e de dependência química, porque os benzodiazepínicos são medicações que causam a neuroadaptação e dependência. Tá? Então, eles têm um elevado potencial para tolerância e dependência química. Então, nos transtornos ansiosos, evitar a monoterapia com benzodiazepínico. Então, precisa ter a associação com o antidepressivo, porque o antidepressivo serotoninérgico, ele vai impactar na serotonina e os benzodiazepínicos, eles vão agir ali no GABA. E aí você consegue dar uma dose maior, investir mais no tratamento com antidepressivo e dar uma dose menor de benzodiazepínico, tá bom? Agora, nas vivências traumáticas, aquelas pessoas que chegam, que passaram por acidentes, por sequestros ou por perdas importantes, que chegam muito fragilizadas no pronto-socorro, por exemplo, ou enfim, né, na nossa prática, que essas pessoas acabam recebendo, quando é um clínico, quando não é uma pessoa da área da saúde mental, acaba prescrevendo, com boas intenções, mas acaba prescrevendo um benzodiazepínico para a pessoa se acalmar, mas tem que ter uma cautela muito grande, porque para essas pessoas que estão muito impactadas emocionalmente, os benzodiazepínicos eles já estão proscritos, porque eles dificultam os processos de extinção da memória traumática e vulnerabilizam essas pessoas para o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Então, tem que ter muito cuidado, tá? Nessas horas de não prescrever, a pessoa passou por um sequestro ou passou por um assalto, toma aqui um benzodiazepínico, toma um diazepam, toma um Lorax. É pior, né? Porque o benzodiazepínico dificulta a digestão dessas memórias e a extinção. Então, a gente tem que tomar cuidado e os benzodiazepínicos não devem ser prescritos nessa hora. Bom, aqui são as referências que eu usei. Eu espero que a aula tenha sido de benefício, que eu tenha conseguido ajudar vocês. Aqui está o meu e-mail. Eu estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida ou para algum contato. Tá? Espero que vocês tenham bons estudos. Tá? Para mim foi um prazer, um abraço e até mais.